Beleza, vamos continuar aqui, ó, bloco 3, língua portuguesa, relações semânticas. Tema importante, tanto para a tua prova objetiva, como também para a tua prova discursiva, caso venha no teu concurso. Vamos continuar. Na última aula, nós terminamos falando da relação de finalidade e também da relação de conformidade. Agora vem aqui comigo, ó, coloca lá, ó, relação de condição, tá? Relação de condicionalidade, beleza? Condição representa um elemento necessário para que algo ocorra ou para que algo não ocorra, beleza? Ok? Então, para você passar no concurso, qual é a condição? Estudar bastante, estudar muito. Pessoal, costumo classificar a condição de duas maneiras. A condição positiva, tá? A condição positiva e a condição negativa, beleza? O que é a condição positiva? É a condição necessária para algo ocorrer, tá? Então, a condição positiva é a condição necessária para algo ocorrer. Já a condição negativa é o inverso, né? É a condição necessária para algo, ó, não ocorrer. Beleza? Tranquilos? Pessoal, a principal representação da condição positiva é o elemento linguístico caso, tá? Então, toda vez que você olhar caso, saiba que ele vai sinalizar uma ideia de condicionalidade. Já a condição negativa tem como principal marca essa expressão aqui, ó, a não ser que, tá? Então, toda vez que tu olhares a expressão a não ser que, ela também expressa condicionalidade, só que é uma condição para algo que não acontecer, tá? Beleza? Tranquilos? Vamos aqui aos exemplos. Olha aqui esse exemplo 1 aqui, ó. Terei sucesso na prova contanto que eu faça um bom planejamento, Vou colocar logo aqui embaixo o exemplo 2. Farei a diferença nessa sociedade, a menos que coisas estranhas aconteçam, estranhas aconteçam. Beleza? 2 exemplos aqui, ó. Veja, qual é o meu fato? Ah, terei sucesso na prova, mas para que isso aqui ocorra, tem que haver algo preliminar, tem que haver uma condição. Qual é a condição para eu ter sucesso na prova? É eu fazer um bom planejamento, beleza? Então isso aqui é o que nós chamamos de condição. É uma condição para algo ocorrer, mas pela marca eu já poderia saber que isso é uma condicionalidade. Por quê? A estrutura, pessoal, contanto que ela é simbolismo da condicionalidade. Veja que contanto que, pessoal, pode tranquilamente, tá, ser substituída por caso. Veja, terei sucesso na prova, caso eu faça um bom planejamento. Então, toda estrutura que puder ser substituída por caso representa condicionalidade. Veja aqui, ó, pessoal, de modo geral, na tua prova, se não vier o caso, o que é que poderá vir? Já vimos aí há pouco, né? O contanto que, tá? O contanto que, essa figurinha aqui também, tá? O vocábulo ser.
Cuidado com esse se, ele tem diversas classificações, né? Ó, se beber, não dirija. Caso beba, não dirija. Se só vai indicar condição se for equivalente a caso. E tem também essa figurinha aqui que pode indicar condição, é o desde que, tá? Uma pode substituir a outra sem que haja prejuízo ao sentido original. Veja, tá? Terei sucesso na prova desde que eu faça um bom planejamento. Terei sucesso na prova contanto que eu tenho um bom planejamento. Se eu fizer um bom planejamento. Tranquilos? Veja agora no exemplo 2. Ó, isso deve acontecer. Ó. Farei a diferença na sociedade. Ok? Então, a tese, a regra é que eu faça a diferença na sociedade. Agora, só vai, digamos, ter algo que impeça isso se houver uma condição negativa. Então, a tendência é que eu faça, mas eu não irei fazer se isso aqui ocorrer, tá? Então, o que é que pode me impedir de fazer a diferença? É coisas estranhas ocorrerem, tá, pessoal? Isso aqui, o a menos que, na tua prova ele pode vir como uma ressalva, né? Aquilo que se salva, aquilo que põe em exceção. Mas o a menos que também é um elemento de condicionalidade, só que é uma condição negativa, condição para algo não ocorrer. Veja, farei a diferença nessa sociedade, a menos que coisas estranhas aconteçam, a não ser que coisas estranhas aconteçam. Pessoal, a condição negativa, de modo geral, é representada por essas peças. Se não for o a não ser que, pode vir a menos que, tá? Como está no exemplo. Pode vir esse aqui, ó, salvo se. Só que tem um detalhe. Quando tu usares salvo se, você vai ter que fazer uma adaptação no verbo. Veja como é que fica. Farei a diferença na prova, ou melhor, farei a diferença na sociedade, salvo se coisas estranhas acontecerem. Beleza? E segue a mesma tendência essa figura aqui, ó, o exceto se. Beleza? Então toma cuidado que essas duas expressões expressam uma ressalva, expressam uma condicionalidade, só que exigem uma terminação diferente do verbo. Tranquilos? Então, elementos condicionais aqui para você. Vem aqui comigo, continuemos. Relação de proporção, coloca lá, proporção ou proporcionalidade, tá, pessoal? Ok? A ideia de proporção vem de equilíbrio, vem de equivalência, né? Você lembra lá da matemática, o que é a proporção? É o igualar de razões. Na proporção você tem uma balança, tá? Então, na proporção você vai ter um lado A e um lado B. Se eu mexo no lado A, o lado B também vai ser alterado. Se eu mexo no lado B, o lado A também vai ser alterado, tá? Então, proporção o que é? É equilíbrio, é equivalência, tá? Equilíbrio, equivalência, beleza? São coisas que acontecem simultaneamente. Lembra lá do direito administrativo, né? Você tem o princípio da proporcionalidade. O que é que isso quer dizer no direito administrativo? Por exemplo, se eu fui displicente no meu trabalho, eu já vou receber uma pena de demissão, sim ou não? Não, né? Porque a demissão nesse contexto, ela vai ser o quê? Desproporcional. Então, se eu sou displicente no meu trabalho, a medida que deve ser adotada pela administração é a advertência. Então, a proporcionalidade vem dessa ideia de equilíbrio. Beleza? Tranquilos? Então, ó, a principal marca de proporcionalidade é essa figurinha aqui, ó. A proporção que, tá? A proporção que. Ah, e o que é que significa isso, professor? Significa dizer que toda vez que tu olhares a proporção que indica proporcionalidade. E toda e qualquer expressão na língua portuguesa que puder ser substituída por a proporção que, também vai sugerir essa ideia. Vem aqui comigo, olha o exemplo.
Beleza, anota lá. Lembrando que toda a parte relacionada a esse assunto está aí no teu material de apoio, tá? Você tem material de apoio que está bem legal também. Veja, a razão que melhoram a educação, mais o país cresce. Veja a proporcionalidade, né? Melhorei a educação, país melhora. Há também a ideia de inversamente proporcional, né? Tranquilos? Mas veja, aqui a razão que está aqui por um motivo, tá? E qual é a razão de eu iniciar a oração, a frase com a proporção que? A minha ideia é já indicar ao leitor a ideia de proporcionalidade. A razão que tem o mesmo valor que a proporção que. Veja, a razão que melhoram a educação, mais o país cresce. A proporção que melhoram a educação, mais o país cresce. Pessoal, a proporcionalidade ela é bem marcada na língua portuguesa. Basicamente, você vai ter que assimilar essas figurinhas aqui, essas expressões que marcam a proporcionalidade. Só repetindo aqui, ó, nós já colocamos a proporção que, tá? Já colocamos também o a razão que, tá? Também indica proporcionalidade. Coloque lá, ó, a medida que. Uma pode substituir a outra sem prejuízo ao sentido original. Coloca aí também, ó, ao passo que. Tá? Ao passo que. E tem também as formas quanto mais ou quanto menos. Ah, professor, e se na minha prova vier só o quanto, é proporcionalidade? Não. Tem que ser quanto mais, quanto menos. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Beleza? Pessoal, toma cuidado aqui, tá? O que indica a proporcionalidade é o à medida que. Se na tua prova vier na medida em que, olha aí, se na tua prova vier na medida em que, já não é proporção. Você vai ver já e vai ser uma ideia de causalidade. Tranquilos? Beleza? Então aqui, ó, como é que cai na tua prova? Só repetindo. Vão pedir para você identificar a ideia. Na linha 2 do texto, a expressão a razão que introduz que ideia? Proporção. A. O elemento a razão que pode ser substituído sem prejuízo ao sentido original por. Pode ser substituído por a proporção que, a razão que, a medida que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos. Beleza? Entenderam? Vamos continuar então. E não esqueça o porquê de você estar assistindo essa aula. Olha para cá, ó. Fica ligado, acorda aí, tá? Ah, professor, eu não estou muito cansado. Pensa no dinheiro, que na hora você acorda. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Pessoal, relação de concessão. Preste bem atenção nessa. Essa aqui é a preferida da tua prova, tá? Concessão é aquilo que se concede em oposição, né? Ó, sabemos que boa parte dos políticos, digamos assim, são corruptos. Só que você tem que conceder que há alguns que são honestos. Então, a concessão é uma ressalva que você faz. E nessa ressalva você contraria, beleza? Então, o que é concessão? É aquilo que se admite em oposição. É aquilo que se concede em oposição, tá? Devo falar para você, pessoal, que a concessão, ela também gira em torno da oposição, do contraste. Ah, professor, é a mesma coisa que a adversidade? Não. Tanto a concessão quanto a adversidade nascem do princípio da oposição. Só que tem um detalhe, a adversidade, semanticamente falando, ela é uma oposição mais contundente, que quer derrubar tudo que foi colocado. Já a concessão não. A concessão ela é uma oposição, mas ela não derruba o que foi construído. Beleza? Tranquilos? Sem falar que a adversidade tem as suas marcas e a concessão terá as suas marcas. Marcas de adversidade, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, só que. Marcas de concessão você vai estudar a partir de agora.
Pessoal, as duas principais marcas de concessividade são essas figurinhas aqui, ó. Embora e o apesar de, tá? Então, quais são as duas principais marcas de concessividade? Embora e o apesar de, beleza? Então, significa dizer o seguinte: toda e qualquer expressão na língua portuguesa que puder ser substituída por embora ou apesar de, vai sugerir uma ideia de concessividade, beleza? Vem aqui comigo no exemplo. Ó, mesmo que tenha capacidade técnica, ninguém acredita no trabalho dele. Veja, mesmo que tenha capacidade técnica, ninguém acredita no trabalho dele. Pessoal, ter capacidade técnica é bacana? Claro que é. Agora, ninguém acreditar no seu trabalho, isso é legal? Não, né? Então, isso aqui não é bacana. Então, veja, você tem uma ideia de oposição aí. É adversidade? Não, porque eu não tenho marcas de adversidade. Aqui, pessoal, a minha oposição, o meu contraste está sendo sinalizado por mesmo que. Ó, mesmo que tenha capacidade. E esse mesmo que, pessoal, ele tem o mesmo valor que embora. E toda expressão que puder ser substituída por embora, sem prejuízo ao sentido original, sem prejuízo à coerência, a ideia é de concessividade. Leia com embora. Embora tenha capacidade técnica, ninguém acredita no trabalho dele. Beleza? Pessoal, você vai estudar isso em tempos e modos verbais, mas, de modo geral, quando eu uso embora ou palavra equivalente a embora, eu vou exigir que o meu verbo venha no presente do subjuntivo. Por exemplo, se eu usar o verbo ser, eu vou falar embora seja feliz, demonstra tristeza. Veja, presente do subjuntivo. Quando eu usar o apesar de, sem o que, dá para eu falar assim, apesar de seja? Não, porque o apesar de, pessoal, ele é concessivo assim como o embora, só que ele já vai pedir um verbo no infinitivo. Apesar de ser feliz, ninguém acredita nele. Bom, a concessão ela é extremamente rica, tá, pessoal? Além do embora, além do mesmo que outras peças podem indicar, podem iniciar a concessividade? Ó, já vimos o mesmo que, né? Ó. Mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que, preste atenção nessa, conquanto, tá? Conquanto, esse conquanto é uma das peças preferidas pela FCC, tá? Então, toda vez que você olhar conquanto, faltou aqui um N, toda vez que tu olhares conquanto, tá? Saiba que conquanto é a mesma coisa aqui, embora, diferente de contanto que você estudou há pouco. Contanto que é condicionalidade, conquanto, concessividade. Beleza? Tranquilos? E que peças são concessivas e equivalentes a apesar de? Preste atenção também aqui, ó. Se eu não quiser usar o apesar de, eu posso usar, ó, em que pese. Em que pese. O que é isso, professor? É algo que não está no dia a dia, mas está na prova, tá? Em que pese. Coloca aqui essa aqui, ó, ela é interessante. A despeito de. Não é a respeito, é a despeito de. A despeito de tem o mesmo valor que apesar de. Beleza? Coloca lá, ó, não obstante. Lembrando, você já estudou o não obstante lá na adversidade, só que não obstante adversativa é igual a mas. Não obstante concessivo é igual a apesar de. E tem essa aqui que eu já vi em uma prova da FCC, ó, malgrado. O
Que diacho é isso, professor? Como eu falei para vocês, são coisas que não estão no meu dia a dia, mas que vão estar na prova. Tranquilos? Então aqui eu tenho o mundo da concessividade. No próximo bloco eu venho com mais exemplos de concessão e aí a gente continua. Beleza? Tchau, tchau!